Cala a boca, master. Cadê? Primeiro secretário, não? Tem a palavra o primeiro secretário para a leitura do texto bíblico. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13:13. Tem a palavra o segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária. Ata da 7ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Palmas, Estado do Tocantins, realizado no dia 8 de abril do ano de 2025, às 9h47, no plenário dessa Casa de Leis, nesta capital. Ata da 21ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Palmas, Estado do Tocantins, realizada no dia 9 de abril do ano de 2025, às 9h06, no plenário dessa Casa de Leis, nesta capital, presidido pelo excelentíssimo senhor presidente, vereador Marilon Barbosa, secretários pelos vereadores Carlos Amassa, primeiro secretário, e Léo da Saúde, segundo secretário. Ata da 22ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Palmas, Estado do Tocantins, realizada no dia 15 de abril do ano de 2025, às 9h38, no plenário dessa Casa de Leis, nesta capital. Ata da 23ª sessão da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Palmas, Estado do Tocantins, realizado no dia 30 de abril do ano de 2025, às 10h16, no plenário dessa Casa de Leis, nesta capital. E a ata da 24ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Palmas, Estado do Tocantins, realizada no dia 7 de maio do ano de 2025, às 9h19, no plenário dessa Casa de Leis, nesta capital. Ata da 25ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Palmas, Estado do Tocantins, realizada no dia 13 de maio do ano de 2025, às 9h50, no plenário dessa Casa de Leis, nesta capital. E, por último, ata da 26ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Palmas, Estado do Tocantins, realizado no dia 14 de maio do ano de 2025, às 17h32, nessa ocasião especial, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, durante a Feira de Tecnologia e Agropecuária do Tocantins, Agrotins. Está a lei das atas, presidente. Pronto. Todas essas matérias foram encaminhadas a todos os gabinetes. Em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Tem a palavra o primeiro secretário para a leitura das matérias de expediente. O ofício interno 46/2025 trata a justificativa de ausência na sessão ordinária do dia 22 de maio de 2025 do vereador José do Lago Folha Filho. Justificativa, ofício número 53/2025, justificativa de ausência do vereador Pastor Manuel Bonfim. Ofício número 140/2025, que trata da justificativa da anuência da Câmara de ausência do país, da vereadora Karina Café, nos dias, ausência do país no período de 23 a 30 de maio de 2025, em virtude de viagem ao exterior. São essas as matérias de expediente, senhor presidente.
Passamos à apresentação de matéria. Tem a palavra o primeiro secretário para a leitura das matérias apresentadas. Medida provisória número 5 de 2025, que cria o Conselho Municipal de Habitação nos termos que se especifique e adota outras providências. Projeto de lei número 24 de 2025, de autoria da vereadora Tamires, do Coletivo Somos, que dispõe sobre a proibição do uso de animais vivos como prêmios, brindes, recompensas em eventos promocionais no âmbito do município de Palmas e da outras providências. Projeto de lei número 3 de 2025, de autoria do vereador Joatan, que institui medidas de conscientização e combate à depressão infantil e à adolescência e na juventude. Projeto de lei número 14 de 2025, de autoria do vereador Marlon Barbosa, concede o título de utilidade pública municipal para a Associação Missionária Beneficente Adorai, com sede do município de Palmas. Projeto de lei número 51, 2025, de autoria do vereador Léo da Saúde, que institui a Semana Municipal da Infraestrutura Participativa no município de Palmas e da outras providências. Projeto de lei número 50, 2025, de autoria do vereador Léo da Saúde, que autoriza o Poder Executivo a elaborar e divulgar o Guia Municipal de Sombreamento Urbano Sustentável e da outras providências. Projeto de lei número 49, 2025, de autoria do vereador Léo da Saúde, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Luz Segura nos parques e ciclovias do município de Palmas e da outras providências. Projeto de lei número 48, 2025, de autoria do vereador Léo da Saúde, que autoriza o Poder Executivo a criar o Banco Digital Municipal de Drenagem Urbana Participativa e da outras providências. Projeto de lei número 25, 2025, de autoria da vereadora Delma Freitas, que institui o mês da solidariedade materna, a ser comemorado no mês de maio, no âmbito do município de Palmas. Projeto de lei número 24, 2025, de autoria da vereadora Delma Freitas, que dispõe sobre a realização de eventos religiosos em espaços públicos municipais com possibilidade de isenção ou desconto de taxas e da outras providências. Projeto de lei número 26 de 2025, de autoria da vereadora Delma Freitas, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de rampas de acesso para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida nos palcos de eventos públicos privados das igrejas e auditórios e congêneres do município de Palmas. Projeto de lei número 40 de 2025, de autoria da professora Yolanda Castro, que dispõe sobre a concessão de regime de trabalho remoto, home office, aos servidores públicos municipais com transtorno de espectro autista ou responsáveis legais por pessoas com TEA e da outras providências. Foram apresentados, senhor presidente, 7 requerimentos de autoria do vereador Marco Júnior, 3 requerimentos de autoria da vereadora Mariquetes, da Causa Animal, 6 requerimentos de autoria da vereadora Tamires, do Coletivo Somos, 3 requerimentos de autoria do vereador Balaio, 6 requerimentos de autoria do vereador Joatan de Jesus, 3 requerimentos de autoria do vereador Marlon Barbosa, 6 requerimentos de autoria do vereador Josmudo Villanova, 3 requerimentos de autoria do vereador Giancarlo, 5 requerimentos de autoria do vereador Vinícius Pires, 4 requerimentos de autoria da vereadora professora Yolanda Castro, 12 requerimentos de autoria do vereador Léo da Saúde, 6 requerimentos de autoria do vereador Nonatão da 4, 5 requerimentos de autoria da vereadora Delma Freitas, 1 requerimento de autoria do vereador Márcio Reis, 1 requerimento de autoria do vereador Alex Massarenhas e 2 requerimentos de autoria do vereador Valdes da GESP. São essas as matérias apresentadas, senhor presidente. Projeto das comissões para análise, requerimento da Superintendência Legislativa para providências. Passamos para as discussões parlamentares. Solicito, segundo secretário, se há vereadores inscritos. Nós temos 5 vereadores inscritos, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Carlos Amassa pelo prazo regimental de 10 minutos. Depois dessas... Bom dia, presidente, nobres pares, todo o público que nos assiste, tanto na tribuna quanto através das redes sociais. Cumprimentar seu querido tradutor de Libras, hoje de manhã entrando
comecei a aprender algumas coisas. E que importância, né, gente? Como é de fundamental, doutor Vinícius, essa comunicação para quem não pode ouvir e chegar a mensagem através do nosso companheiro. Que, aliás, parabenizo o presidente por essa atitude, porque é de fundamental importância que a nossa mensagem chegue a todos os lugares. Foi uma semana maravilhosa, presidente Marilón, que a gente viveu nessa celebração do aniversário da nossa cidade. E insisto, né, resgatamos o espírito de sentir a prefeitura novamente presente na vida do cidadão palmense. Tem muita coisa para ser feita, né, vereadora Yolanda? Não tenho a mais mínima dúvida que os desafios são em todas as áreas e em todos os cantos da cidade. Mas quando há trabalho, quando existe paixão, quando existe preocupação em construir uma cidade melhor, eu tenho certeza que o número de acertos, com certeza, ultrapassam os erros que a gestão possa cometer. Eu sempre digo que quando alguém vê uma pessoa e diz, essa pessoa é uma pessoa de sucesso, eu sempre respondo, é uma pessoa de muitos fracassos, porque você apenas acerta errando. E, obviamente, o que você não pode insistir nos teus erros, tem que aprender deles e fazer as coisas cada dia da melhor maneira possível. Então, novamente, parabenizar o nosso prefeito, vereador Vinícius, porque essa percepção, esses avanços da cidade, esse trabalho junto com o governo do Estado, eu realmente fico muito satisfeito ver que isso esteja acontecendo e que nossa cidade volta a retomar o ritmo e temos essa percepção novamente de termos prefeito. Falando de prefeito, presidente, eu queria deixar registrado aqui na casa, chegou nas minhas mãos e de conhecimento de todos, que a semana passada, naquela operação cruel, absurda, do que vinha acontecendo com nossos aposentados, com o dinheiro de todos os brasileiros, principalmente dos mais necessitados, eu não sou a favor da pena de morte, mas nesses casos, doutor Vinícius, eu não me oporia, né? Como é que alguém cria uma rede de bandidagem para roubar o dinheiro de quem mais precisa, né? Absurdo, né, o que aconteceu no país, bilhões de reais roubados das contas de quem mais precisa, desviados para enriquecimento ilícito. E um dos maiores suspeitos desses desvios foi o senhor Maurício Camisotti. E estranhamente a gente vê que o seu Maurício Camisotti fez uma doação para a campanha da ex-prefeita de Palmas, vereador Watson, de R$100 mil. Não, vereador Watson, vamos lá. Eu não sou absolutamente nada contra a doação dos empresários. Aliás, eu sempre disse que sou muito mais a favor disso do que o financiamento público. Por quê? Porque o lobby existe, gente. Você dizer que nós não estamos aqui por causa do lobby, todos somos fruto do lobby, certo? O lobby do pessoal da saúde que quer o professor, o doutor Vinícius aqui dentro, o povo do Taquaruçu que quer o vereador Marilón aqui dentro, a causa animal que trouxe a vereadora Americas para aqui dentro. Esse é o bom sentido do lobby. Nós representamos a sociedade. Então, a participação das empresas no patrocínio da política é absolutamente bem-vindo e legítimo. Agora, quando aparece quem que doou dinheiro para a campanha, obviamente isso traz uma responsabilidade implícita. Ora, se vocês vão ver na minha campanha de vereador agora, doutor Vinícius, as duas maiores doações eu recebi do Luciano Hang, dono da Van, e do Grupo Maggi, né, que talvez seja a família mais rica do Brasil. São meus amigos, são empresários com quem desenvolvemos projetos em comum e estou aí a responder por que recebi dinheiro deles. Agora, quando esse Camisotti coloca R$100 mil na campanha da prefeita de Palmas,
a gente tem duas coisas a se perguntar. Existe essa amizade, esse motivo para esse cara ter colocado dinheiro em Palmas? Ou tinha algum objetivo, vereador Watson, e estava querendo a lista dos aposentados de Palmas para pegar dinheirinho do povo de Palmas? Alguma coisa tem. Ninguém, você sabe, doa 100 mil reais à toa. Ou existe realmente uma relação de amizade muito profunda que faz com que alguém se disponha a fazer isso, ou existe algum negócio escondido atrás disso? A gente vai colocar isso também nas nossas denúncias aos órgãos de controle para a gente entender por que esses 100 mil reais vieram irrigar as contas da candidata a prefeita de Palmas em 2020. Insisto, nada demais. Precisa ser investigado e entender os motivos. De repente, existe uma longa relação que a gente desconhece, mas que é bom que a gente soubesse. E precisamos saber, porque quem entra na política, quem entra na chuva, é para se molhar, e a gente tem que ser absolutamente transparente nos nossos atos, porque isso que nos traz para dentro da vida pública. Também, não é estranho, viu, vereador Watson, que as pessoas possam avançar na vida, né? A gente sabe de uma babá, de uma conhecida nossa, da Juju, né? Que comprou um imóvel de quase 2 milhões de reais. Nada de errado. Graças a Deus, essa terra é da livre iniciativa e as pessoas podem prosperar. Agora, quem compra um imóvel desse valor tem que mostrar que tem origem desse dinheiro através do seu imposto de renda, através dos pagamentos que recebeu. Então, também gostaria de saber como é que a Juju está crescendo o seu patrimônio dessa maneira, ou simplesmente se é laranja recebendo dinheiro em nome de terceiros. Precisamos entender como é que esse avanço patrimonial da Juju, como é que a gente justifica isso. Ontem, presidente, a cerimônia foi linda, né? Dos 25 anos da capitania. Fiquei feliz de ver o comandante Guilherme aqui e toda a sua tripulação. E aquilo que eu disse, né? Para mim é um motivo de orgulho enorme a gente ter dado início a essas parcerias da educação, porque, sem lugar a dúvida, consolidaram muito princípios que a gente trouxe para dentro da educação. Quando a gente assumiu a Prefeitura de Palmas, doutor Vinícius, era comum a gente ver bandidos, a gente ver meliantes, traficantes de droga, pular os muros das nossas escolas. E eu vou lhe falar uma coisa, ninguém pula muro de escola onde tem a Marinha, a polícia militar, a Guarda Metropolitana, inspira respeito. E o objetivo desse nunca foi militarizar o nosso ensino, nunca. O nosso ensino ninguém mexe. A parte pedagógica é responsabilidade da nossa educação, como era e como continuou sendo. Agora, trazer os valores das instituições para dentro do nosso ensino é de fundamental importância, né, gente? A disciplina, o respeito, os valores, o conhecimento dos valores pátrios. Eu acho que hoje todas as nossas crianças sabem quem é o Almirante Tamandaré, né? São coisas de fundamental importância, esses valores, esses símbolos pátrios e, afinal, a defesa da nação brasileira. Eu disse e novamente ratifico, agora em sessão ordinária, o pedido para que os nobres me acompanhem nesse pedido de batizar a LO19 entre a Teotônio Segurado e a NC15, a entrada à Praia da Pátria, como heróis da pátria, né? Já que na época a gente já conseguiu construir duas daquelas rotatórias, uma marinha e outro tanque do Exército, que até hoje as pessoas vão naquelas rotatórias, as crianças, a tirar foto. Me disse o coronel Ornelas, viu, presidente, ontem, que eles têm um caminhão de bombeiro pronto para colocar numa dessas rotatórias. Então, eu acho lindo, né? A gente colocar essas 8 rotatórias com um símbolo com cada uma dessas forças e também das instituições que fizeram parceria com a sociedade. Eu acho que ratifica o compromisso de Palmas com a qualidade da educação e a parceria dessas instituições.
Era só isso. Vamos, vereador Watson, preciso que o senhor me ajude para entender o aumento do patrimônio da Juju, vereador Watson. O senhor conhece a Juju, de quem a quem estou me referindo? Me ajude, por favor, a gente entender o aumento patrimonial da babá e também da doação dos R$100.000. Era só isso, muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Walter Viana pelo prazo regimental de 10 minutos. Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar a mesa diretora, todos os nobres colegas, cumprimentar toda a imprensa que nos acompanha, aos cidadãos palmenses que nos dão a honra na tribuna de honra e na galeria, e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nós comemoramos nessa semana o aniversário de Palmas, no dia 20 de maio, completando 36 anos de história, de muita luta e desbravando a capital mais jovem desse país. O que me traz hoje aqui na tribuna, senhor presidente, é destacar as ações que o prefeito Eduardo Siqueira Campos vem fazendo nesses quase, vereador Juarez Igual, 6 meses de mandato. E é importante destacar essas ações porque nós comemoramos o aniversário de Palmas, mas também temos que comemorar a retomada do diálogo institucional que a gestão do prefeito Eduardo Siqueira Campos vem fazendo junto com a população, participando de perto com as entregas, caminhando todas as ruas de Palmas, percorrendo a nossa capital, dialogando com essa Câmara e levando também os vereadores para participar dessa virada que eu considero histórica na nossa capital. E para iniciar e destacar algumas ações, começo aqui pelo um dos maiores problemas que nós tínhamos na gestão, que era o transporte público municipal de Palmas. Hoje nós temos a felicidade de ter um transporte público que funciona de fato e que atende às necessidades da comunidade de Palmas, e a prova está, se cada um dos senhores perguntarem para um empresário, para o cidadão lá na ponta, para o seu funcionário, se o transporte público está à altura de Palmas, eu tenho certeza que encontrarão uma resposta positiva, porque hoje nós temos ônibus adequados, com internet, com segurança, com carregador de celular, ônibus que não atrasam mais, que não estão sucateados, que não estão queimados, são ônibus novos, ônibus que atendem à necessidade do cidadão palmense. E é preciso fazer o registro da coragem do prefeito e da necessidade da população que foi atendida através dessa virada histórica que eu chamo a questão do transporte público de Palmas. E que nós tenhamos ainda grandes frutos a ser colhidos através desse ato de gestão do prefeito Eduardo Siqueira Campos. No segundo momento, nós temos a Operação Palmas Bem Cuidada, que vem fazendo uma transformação em diversos bairros da nossa capital, que vem desde a revitalização de iluminação pública, execução de calçadas, reforma de meio-fio, limpeza urbana, tapa-buraco e diversas ações que se iniciou lá na região sul e que hoje se encontra numa segunda etapa na região norte. Fruto também de uma grande ação do nosso prefeito, através da Operação Palmas Bem Cuidada, executada aqui por 2 grandes secretários, na pessoa do secretário PC e do secretário Marcílio. Tivemos agora e presenciamos na segunda-feira, antecedendo o aniversário de Palmas, o lançamento da ação Avança Palmas, uma grande ação para nosso município, iniciada na quadra 400 Norte. Os vereadores que lá puderam estar, vereador Valdes da GESP, que teve a condição de poder acompanhar lá junto com o prefeito, nós estávamos lá, o lançamento de revitalização e pavimentação asfáltica em todas as quadras da região norte de Palmas. A importância, vereador Juarez Igual, que é trazer esse resgate com aplicação de micro-revestimento, de restauração de uma malha viária que tem mais, uma malha urbana que tem mais de 30 anos
e que hoje, através da ação do Avança Palmas, a gente vê todas as quadras da região norte, iniciando pela quadra da 409 Norte, sendo revitalizada, tendo a sua malha com micro revestimento, e que terá a sua segunda etapa também, se Deus quiser, logo em breve, na região sul e na região central. Temos também que destacar obras importantes, senhor presidente, como agora o lançamento da ponte aqui do Água Fria, uma obra tão sonhada e tão esperada pelos moradores da região de Sonho Meu, São Francisco, Jaú, Água Fria, Fumaça, a região dos condomínios, que foi lançada agora com investimento de mais de 6 milhões de reais e com previsão de conclusão em novembro desse ano, com antecipação do seu cronograma. Um momento histórico para Palmas, que nós vivenciamos também. Assim como nós tivemos lá aplicação de revestimento de CBUQ nas principais avenidas de Palmas, como a Teotônio Segurado, a Avenida Taquaruçu e a principal da Aureni 1 e da Aureni 3. Obras que já estão quase concluídas, vereador Tiago Borges, com asfalto de CBUQ de qualidade para o cidadão palmense que tanto necessita e esperava por essas obras. Também temos, senhor presidente, a Ponte dos Cruz, lá em Taquaruçu, uma obra tão esperada pelos cidadãos de Taquaruçu, do nosso querido distrito, que teve a participação do nosso presidente, o lançamento e uma obra também que está em andamento. Assim como temos a reforma do CRAS, onde foi lançada pelo prefeito Eduardo Esqueira Campos, a revitalização e a construção de mais de 10 praças em todas as regiões de Palmas. São obras que resgatam a dignidade do cidadão palmense, que resgatam a sensação de morar numa capital que vem sendo bem cuidada e vem sendo tratada com todo o seu devido respeito. Vereadora Delma, nós temos na educação o início da obra de construção, da obra da Escola do Tempo Integral do Jardim Taquari, uma obra tão esperada por Palmas, acompanhada também do início da construção do CEMEI na Capadócia, uma região que por muitos anos viveu esquecida e que hoje recebe uma escola de tempo integral e ao lado também receberá um CEMEI para atender a população que tanto necessita, além de reformas e construção de CEMEIs e também de escolas de tempo integral. Nós temos várias obras que permeiam pela nossa capital e que nós podemos acompanhar, e os vereadores que estiverem dispostos não só a acompanhar, mas também a fiscalizar, vão perceber que lá na ponta essas obras estão sendo executadas e as que ainda não estão prontas e que ficarão, trarão muito benefício, vereador Nonatão da 4, para a nossa população que tanto precisa. E isso vai de encontro com aquilo que nós vemos defendendo aqui nesta casa, que é a entrega e que de fato os benefícios cheguem para quem está lá na ponta e para quem mais precisa. Nós temos também o lançamento da reforma das unidades básicas de saúde, que iniciamos numa primeira etapa e teremos uma segunda etapa em torno de 24 unidades básicas de saúde sendo reformadas e uma reestruturação na área da saúde, que nós sabemos que com alguns problemas que ainda temos, eu tenho certeza que em breve estaremos melhorando ainda mais, que é o que o cidadão palmense merece. Nós também temos a Guarda Metropolitana, a nomeação de 96 novos guardas metropolitanos. Isso é muito importante, que vai garantir e melhorar a nossa segurança, a segurança da nossa capital. Dizer aos senhores, meus nobres colegas parlamentares, que nós estamos vendo um avanço real na nossa capital, um respeito e um resgate, vereador Amasta, à dignidade do cidadão palmense. E isso reflete nas avaliações que a gente tem visto do nosso prefeito Eduardo Esqueira Campos, que ultrapassa aí mais de 85% de aprovação, porque tem governado junto com essa Câmara Municipal, mas principalmente perto da população, ouvindo e atendendo os cidadãos palmenses. Mas nós sabemos também que temos desafios para que nós possamos avançar e ultrapassar e também melhorar, vereador Marco Júnior, para que nós possamos a cada dia ter uma capital ainda melhor. E para concluir, meus nobres pares, também temos projetos de investimento, também temos planejamento,
E aqui nessa casa tramita um grande projeto para a nossa capital, que é um empréstimo de 300 milhões que foi solicitado pelo nosso prefeito Eduardo Siqueira Campos e aguarda a autorização dessa Câmara Municipal de Palmas. Dizer que eu sou totalmente favorável a projetos de investimento que venham de custeio de financiamento. Porque aqui no Tocantins, não diferente de Palmas, as grandes obras que nós temos, a maioria foram feitas com fonte de recursos destinada de empréstimos, como exemplo do empréstimo da CAF, o vereador Amasta me corrija se necessário, assim como nós temos a ponte de Porto Nacional, construída, fruto de um empréstimo feito pelo governo do Estado. Aqui nós temos, presidente Marilon, e quero de público parabenizar a atitude e a coragem do seu irmão, nosso governador do Estado, Wanderlei Barbosa, que também solicitou um empréstimo de R$1 bilhão junto ao Banco do Brasil, para fazer milhares de quilômetros de estradas no nosso Tocantins, ligando regiões que jamais receberiam asfalto, como a região de São Félix, como Itapas. O tempo da liderança, presidente. Da liderança do governo. Assim como nós temos o recapeamento de milhares de quilômetros de estrada, construção de novas estradas, vereadora Karina, que vão melhorar e vão dar condições de dignidade para a nossa população tocantinense. Vi recentemente também, num ato de muita coragem, o governador ao solicitar autorização, vereadora Tamires, para a contratação de um empréstimo de $50 milhões, 221 milhões de reais, para a modernização da gestão tributária do Estado. E eu quero aqui parabenizar o governador por todos esses empréstimos que ele solicitou, porque isso está tendo entrega lá na ponta. E é por isso que eu sou favorável, porque há entrega de fato para a população. Não diferente dos 300 milhões que aqui tramita nessa casa, onde nós teremos construções de praças públicas, onde nós teremos revestimento e micro-revestimento de malha, nós teremos construção de novos asfaltos em novas quadras que sequer nunca receberam asfalto na nossa cidade. Vereadora Tamires, nós moramos aqui, muitos de nós vereadores, vereador Tiago, em quadras que tem um conforto da sinalização, do asfalto, mas eu não poderia colocar o meu nome na política e não deixar de participar de um momento histórico, vereadora Yolanda, onde através desse empréstimo nós vamos colocar, o prefeito Eduardo vai colocar asfalto em quadras, em Palmas que nunca tiveram asfalto. Nós não poderíamos ficar no conforto do nosso asfalto em nossas quadras e não poder participar desse momento de restaurar a dignidade de palmenses que tanto precisam, como lá no setor Lago Norte, no setor Irmão Dulce, no setor Universitário, no setor União Sul, no Jardim Aeroporto, no loteamento Bela Vista. Por isso que destaco aqui a importância da tramitação desse projeto, para que nós possamos, junto com o prefeito, levar asfalto, revitalizar asfalto, construir praças, construir prédios públicos e dar dignidade para as pessoas. Também um grande projeto, a duplicação da Avenida Teotônio Segurado, ligando até a Agrotins, que só ali vai ser necessária a construção de 3 pontes para poder fazer essa interligação e fazer com que a cidade cresça ainda mais. A Baixada do Aureni 3, uma obra tão importante para a nossa capital. Então eu quero aqui dizer a Palmas que o prefeito Eduardo Siqueira Campos tem o meu apoio para a aprovação desse empréstimo e de outros empréstimos que houver necessidade, tendo em vista que Palmas há capacidade de pagamento desse empréstimo. Porque, volto a dizer, foi pela coragem de homens, igual Siqueira Campos, igual Wanderlei Barbosa, igual Eduardo Siqueira Campos está fazendo agora, através dessas fontes de recursos, que hoje nós temos grandes obras no nosso estado e na nossa capital. Meus amigos, analisem o projeto, estudem o projeto. Se os senhores se sentirem à vontade de fazer parte desse momento, eu conclamo a todos que possamos levar dignidade para o cidadão palmense. Nós estamos no nosso papel de fiscalizadores e o projeto está aqui com seus eixos solicitados. O Banco do Brasil solicita a indicação de eixos para onde será aplicado esse recurso. Mas o vereador Amasta, que daria parte, pode me corrigir. Depois de aprovado, nada impede
que a gestão pública possa alterar, atendendo os seus interesses, mas principalmente atendendo o interesse do cidadão palmense. Que há sim a possibilidade de ampliarmos ainda mais ou de realocarmos para que sejam feitas obras estruturantes, e eu destaco aqui principalmente o asfaltamento de quadras, a duplicação da BR e grandes obras que, a duplicação da TO e grandes obras que a nossa cidade precisa. Walter Viana, cumprimentar o senhor, em seu nome nosso líder, cumprimentar nosso prefeito. Ouvindo sua manifestação, levou 15 minutos para falar de todas as realizações que foram executadas em menos de 5 meses. Isso que é difícil alguém não concordar a mudança que aconteceu nessa cidade. Então, parabéns pela sua condução, por esse momento que estamos vivendo. Relacionado a essa questão do empréstimo, viu, vereador, inclusive, se puder, se é um requerimento, é válido, eu proporia uma comissão conjunta, reunir todas e aprovar isso o mais rápido possível, e vou lhe explicar por quê, já que você me questionou como ex-prefeito. Nós vamos autorizar esse empréstimo. Evidente que cabe ao prefeito como vai ser executado e a responsabilidade por isso. Nós temos crédito porque criamos as condições. Não tem crédito que não tem condições de pagamento. Então, esses 300 milhões são fundamentais para que o prefeito possa avançar mais rapidamente nessas questões de infraestrutura que ainda a cidade carece. Não é justo que essa cidade ainda tenha quadras sem asfalto, problemas como da Baixada. Nós temos essa capacidade de crédito, nós temos que entregar esse voto de confiança para o prefeito e, evidente, a execução, isso tem todos os trâmites, toda a fiscalização e toda a responsabilidade. Se a gente puder acelerar esse processo, conte comigo que a gente precisa avançar e avançar rapidamente. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. Hoje o projeto tramita na CCJ, com a celeridade necessária do presidente Juarez, presidente Folha da Comissão de Finanças e principalmente nosso presidente Marilão Barbosa, que tem pedido também aos pares para que a gente aprove com uma rapidez necessária, porque temos que licitar e, se Deus quiser, já assinarem as ordens de serviço e iniciar muitas dessas obras ainda nesse ano. E importante, a gestão assumiu 203,4 milhões de dívidas de despesas de exercício anterior. 55 milhões de resto a pagar. Os 55 milhões de resto a pagar, o dinheiro estava em caixa. Resto a pagar não pode ser inscrito sem ter dinheiro em caixa. Os 206 milhões, vereador Tiago Borges, não tinha orçamento para pagar. Se o prefeito não tomou uma medida dessa, a gente ia passar um ano de 2025 só pagando conta da gestão passada sem ter nenhum real para poder investir. E mesmo assim ele tem conseguido recursos na bancada federal, com a ajuda de toda a bancada, na ordem de milhões. Tem conseguido fazer com austeridade fiscal, economias para poder fazer aplicações. E graças a Deus, e eu agradeço a Deus que Ele mandou esse empréstimo para cá, para a gente poder ter entrega para as pessoas lá na ponta, para o cidadão palmense. E contará com o meu apoio e espero contar com o apoio de todos os vereadores. Muito obrigado. Só uma questão de ordem. Nobre vereador Walter Viana, eu quero parabenizar pela defesa desse empréstimo. Você não sabe o quanto é importante esse empréstimo para a nossa cidade, para o desenvolvimento. Nós temos que pensar, por exemplo, no setor fumaça, no setor Santa Helena. São setores que as pessoas vivem realmente na poeira. E nós temos que pensar no desenvolvimento e no progresso e na qualidade de vida do pai e da mãe de família, na criança, do idoso e do jovem. Gera saúde. Então pode contar conosco, eu tenho certeza absoluta que os vereadores estão todos de mãos dadas no mesmo pensamento de aprovar esse empréstimo. Eu quero dizer para Vossa Excelência, eu não concordo com a questão do empréstimo, quando é início de mandato, ou final de mandato. Eu me lembro que a gestão passada mandaram um empréstimo para cá de 630 milhões de reais, onde nós reprovamos
porque ia deixar a dívida para o próximo gestor, que seria hoje o Eduardo Siqueira Campos. E aí nós reprovamos esse projeto e agora nós vamos aprovar para o desenvolvimento, para o progresso, a qualidade de vida que é importante, fomentar a economia, tudo isso é importante para o bem-estar da nossa capital. Então, o empréstimo, nós vamos, com a graça de Deus, aprovar, se Deus nos der vida e saúde, na terça-feira, lá em Taquarussu, dia 1º, e contamos, assim, com o apoio de todos os vereadores para aprovar esse empréstimo e deixar o nosso prefeito trabalhar. Nós vamos trabalhar junto com ele e fazer de Palmas uma Palmas cada vez melhor e cada vez mais linda, né? Quero aqui também parabenizar o secretário Seixa, o secretário Francisco Seixa. Eu fiz um pedido onde tinha muito acidente lá na 704 para um redutor de velocidade. E ele prontamente nos atendeu, imediatamente já colocou o redutor ali, e depois que ele colocou o redutor não teve mais acidentes. E tinha uma média de 10 acidentes por mês, com vítima fatal. Então, graças a Deus, ele colocou ali o redutor, não teve ainda nenhum acidente, não foi registrado ainda. E eu quero aqui parabenizar o secretário, que é o secretário de Mobilidade Urbana e Defesa Civil, Francisco Seixa. Parabéns, Francisco Seixa, muito obrigado aí pelo atendimento. Concedo a palavra ao vereador Tiago Borges pelo prazo regimental de 10 minutos. Bom dia a todos, cumprimento aos nobres pares, cumprimento a mesa na pessoa do presidente Marilão Barbosa, a imprensa, a população que nos assiste, cumprimento a todos com um bom dia. Nossa gratidão a Deus, se não fosse por ele a gente não estava aqui hoje. Senhor presidente, eu subo nessa tribuna para fazer um apanhado das últimas semanas. Nós saímos de uma Agrotins, que foi vencedora, que foi emblemática, que superou as expectativas, né? Nós concretizamos negócios na casa de 5 bilhões e movimentamos a economia do nosso estado. Parabenizo a vereadora Karine Café, em nome dela parabenizo o seu esposo, o secretário Jaime Café, e vou deixar essa pauta mais para ela, afinal de contas ela é que é a rainha da Agrotins, ela sabe com mais propriedade do que eu. Mas eu subo nessa tribuna também, senhor presidente, e está na pauta desta sessão ordinária um pedido de audiência pública para que nós possamos debater acerca dos jogos de azar, acerca das casas de apostas, que tem trago um debate tanto a nível federal, e a gente sabe a questão das competências, né? Não é um assunto de se debater via município, mas nós temos que fomentar esse debate na condição de vereadores nesta Casa de Lei, porque nós defendemos os anseios da comunidade. Então nós estamos propondo essa audiência pública para discutir os impactos desses jogos de azar online, do jogo do tigrinho, cassinos virtuais, apostas esportivas, né? Nós precisamos fomentar esse debate. Eu particularmente tenho um posicionamento contrário e já deixo enfatizado, tendo em vista os impactos negativos. Se a gente for olhar pelo ponto de vista de divisa, de movimentação de divisa, é um ponto que se olha, apesar de que muitas dessas casas de apostas, elas são inscritas em outros países, e o dinheiro está indo para lá, não está ficando aqui na capital. Ah, mas é um turismo em que se tem. Não é um turismo, na minha visão é um calabouço, porque o turismo que a gente tem que fomentar é o turismo das nossas belezas naturais, da nossa praia de Água Doce o ano todo, da Ilha do Canela, outros turismos, pesca esportiva. Esse é o turismo que nós temos que debater. Então, essa questão dos jogos de azar é uma questão que tem dividido opiniões a nível federal. Nós temos acompanhado os debates no Senado Federal, nas comissões do Congresso, e eu quero trazer aqui alguns impactos negativos relevantes dentro desse assunto, dentre elas a questão da ludopatia. Nós precisamos enfatizar que a ludopatia é uma doença de um vício sem freio em jogos de apostas.
E isso traz um aumento excessivo, inclusive nos casos de suicídio, inclusive nos casos até de estupros em situações mais bem desenvolvidas desta área dos jogos de azar, como é o caso de Las Vegas, nos Estados Unidos. Enfim, causa também, porque o ludopata, senhor presidente, ele não consegue parar de jogar. Ele joga desenfreadamente, ele vende o que tem, ele vende o que possui, ele cria um problema de crise familiar, institucional, dentro de casa, porque ele não consegue parar de jogar. É uma doença, o doutor Vinícius sabe explicar isso muito bem. Além de que, senhor presidente, traz também a questão da evasão escolar, porque isso atinge, inclusive, os jovens da nossa capital. Porque o jovem, ele vai usar, especialmente o jovem, ele vai ficar em uma situação presa em jogos e não vai estar absorvendo o conteúdo que ele precisa absorver dentro da sala de aula para que ele possa crescer profissionalmente. Então, é inclusive uma questão de saúde pública, uma questão de evasão escolar e desestruturação familiar. E eu aprendi, senhor presidente, que as 3 fábricas de caráter nesta terra, que eu considero importante, é uma família estruturada, uma igreja abençoada e uma escola com princípios. E esses 3 pilares da sociedade, eu, enquanto vereador, vou lutar para preservar. Então, senhor presidente, eu estou trazendo esse pedido. Nós temos impactos econômicos também para o município. Por quê? Porque o dinheiro sai de Palmas e vai para empresas hospedadas, né, em sites no exterior e gera um retorno tributário não para a nossa capital. Então, assim, não tem o que se discutir, além do impacto de saúde pública que causa essa questão das apostas. O endividamento familiar, que gera, inclusive, a redução no consumo local, afeta os pequenos comércios da nossa capital. O crescimento de crédito não pago, porque estando regularizado, quem apostou que está devendo, vai também receber cobrança judicial. Eu estou aumentando o número de processos judiciais para discutir as devidas cobranças, porque se está regulamentado. Então, são assuntos que essa casa, a competência para se discutir, essa legislação é federal, através do artigo 22, o inciso 1º da Constituição Federal. O município pode atuar no que tange campanhas educativas nas escolas, nos espaços públicos, a regulamentação da publicidade de apostas em eventos e em estabelecimentos locais, no apoio psicossocial, por meio da rede de saúde mental e assistência social, e também na criação de frentes de fiscalização em conjunto com o Ministério Público, Defensoria Pública e conselhos tutelares. Então, eu trago este debate a esta Casa de Leis no intuito de convocar nessa audiência pública os representantes do Ministério Público, Polícia Civil, Defensoria Pública, Psicologia, Educação, Direito Digital, Conselho Tutelar, deputados que fomentam essa discussão em Brasília, né, para que nós possamos debater nessa casa esse assunto de suma importância. Então, eu venho conclamar aos colegas, aos nobres pares, que nós possamos aprovar esse requerimento de audiência pública para que nós possamos debater. Eu tenho assunto de pessoas, inclusive, ligadas próximas a mim, que cometeram suicídio em virtude do endividamento por causa dos jogos, do pôquer, enfim, é um mal. É uma questão de saúde pública que nós precisamos debater enquanto vereadores que lutam pelo bem-estar da nossa capital, pelo bem-estar das famílias da nossa capital, pelo bem-estar do nosso povo em geral. Então, solicito o apoio dos nossos colegas no que diz respeito a esse requerimento para que nós possamos realizar com urgência esta audiência pública nessa casa. Ademais, senhor presidente, parabenizar o nosso prefeito. Nós estivemos agora no evento comemorativo dos 36 anos da princesinha do nosso Brasil, que é a nossa capital. E para mim é muito gratificante participar disso. Eu não vivi o lançamento da Pedra Fundamental de Palmas, porque ainda não era nascido, mas logo mais em 1991 já estava por aqui, dando o ar das graças, né? Mas vivi o crescimento dessa capital, vivi assuntos importantes, acontecimentos marcantes que chegaram na nossa capital, e eu fico muito feliz de entender que eu faço parte, inclusive, como agente público de transformação, nesse momento emblemático da nossa capital, no avanço do crescimento da nossa capital, através das obras que têm sido feitas pela gestão do Executivo, né, que são obras de grande impacto, o vereador Walter Viana trouxe aqui nesse plenário, e que tem o meu apoio, porque eu quero, sim,
primar sempre pelo crescimento, desenvolvimento da nossa capital e do bem-estar dos nossos palmenses. Então é isso, senhor presidente, eu agradeço a todos, muito obrigado e que Deus abençoe a vida de vocês. Conceda a palavra à vereadora Mariquetes pelo prazo regimental de 10 minutos. Quero, Tiago, só te parabenizar aí por esse requerimento, pode contar com o nosso apoio. Eu sei o efeito desse joguinho velho aí, que eu não sei nem que jogo é esse. Tigrinho, né? Um tal de tigrinho aí que está arrebentando com a nossa juventude. Entendeu? Está aí arrebentando com a nossa... O senhor concede uma questão de ordem? Questão de ordem, o vereador Tiago. Antes da vereadora Mariquetes chegar na tribuna, ainda nessa sessão foi apresentado um requerimento de autoria dos vereadores subscritores, criando a Frente Parlamentar Cristã desta Casa de Lei, senhor presidente. Muito obrigado. Bom dia, nobres vereadores, servidores da casa, bom dia a todos que nos assistem. Primeiramente, gostaria de fazer um convite a todos os vereadores, a toda a população, para o evento Palmas Cuida Mais, um evento de saúde animal e de bem-estar para todos, cuidado gratuito para nossos animaizinhos. Serão mais de praticamente 1.000 atendimentos relacionados a teste de leishmaniose, vacinas contra a raiva, vacinas contra viroses, teste de FIV-FeLV, remédios para pulga, carrapato, vermífugo. Então, nos dias 24 e 25 de maio, na Feira do Aurine 3, das 8 às 17 horas, convido a todos vocês para esse evento promovido pela Prefeitura e pela Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. Vamos todos juntos cuidar dos nossos animais. Cuidar deles é cuidar de nós mesmos. Hoje também gostaria de trazer alguns pedidos, alguns requerimentos referentes à construção de uma praça pública na quadra 1504 Sul, uma região que cresceu muito, né, com muitas famílias, crianças, e esse foi um pedido da comunidade que chegou até mim. Então, para buscarmos mais qualidade de vida, saúde, encontros e a valorização ali daquela quadra também. E outro requerimento que fiz, e que sou frequentadora também assídua, ali da Palmas Brasil Sul, é referente à pintura e à revitalização dos arcos que tem naquela avenida. Então, já está um pouco desgastada, sem manutenção, então solicitamos isso à Prefeitura também, para valorização daquela avenida, né, que é tão frequentada por todos nós e por toda a população. E também solicitei à Prefeitura, já havia solicitado em fevereiro e agora solicitando outra ação na Feira da 304 Sul, referente à pintura e à poda das árvores. Também um ambiente bastante frequentado por todos nós e é um pedido dos feirantes e da população. Então, tem alguns galhos caindo, né, luz obstruída, alguns riscos ali para os frequentadores. Então, a poda é uma medida simples, né, e que vai impactar diretamente no bem-estar e na segurança e na higiene do local. E, além desses requerimentos, hoje teremos também a votação de alguns outros, referente à aquisição de um veículo para transporte de animais no centro de zoonoses, reforçando o cuidado com os bichinhos e também com a saúde pública. A revitalização da quadra esportiva da 110 Sul, instalação de quebra-molas na 309 Sul, ali perto da área verde, pavimentação da 107 Norte e também uma revisão dos horários das escolas e dos CMEIs. Alguns pais também me solicitaram essa demanda. Então, cada um desses pedidos, né, fruto da escuta da população, da presença junto com a população, e é através de ouvi-los e acompanhando que a gente vai buscando as melhorias necessárias para a sociedade e para a nossa cidade. Muito obrigada aos meus colegas vereadores por todo o apoio de sempre e reforço, então, o convite para esse final de semana. E gostaria também,
aproveitar aqui o momento para convocar a reunião de comissão de assunto de direito das mulheres, uma reunião extraordinária, se possível, já logo após essa sessão. Muito obrigada. Conceda a palavra ao doutor Vinícius pelo prazo regimental de 10 minutos. Questão de ordem, o vereador Jean Carlos. Eu quero aqui cumprimentar a Cristina, que está marcando presença aqui. Seja bem-vinda, Cristina. Cristina passou por momentos difíceis, mas a menina é mulher de fé, mulher de exemplo, viu, de fé. Parabéns, Cristina, que Deus abençoe sempre, viu? Seja bem-vinda. Cristiano do HGP, meu forte abraço, tá bom? Seja bem-vinda. Seja registrada nessa Casa de Lei, nos anais, a Cristina, líder do nosso amigo Jean Carlos, vereador. A Cristiane também está aqui do HGP. Cristiane, né? Enfermeira. Vascaína. Conceda a palavra ao vereador Vinícius. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Obrigado pela oportunidade. Queria mandar um beijo especial à minha esposa, Vitória Vaz, que nesse momento está com meu filhinho, Luiz Raimundo, na sua 28ª semana de gestação, e eu tenho certeza que ela está me assistindo de plantão no Hospital de Paraíso do Tocantins. E mando também um abraço especial à ginecologista Natália Meirelles, que eu acho que está segurando as pontas enquanto ela assiste essa sessão. O que eu venho falar hoje são temas de extrema relevância para o nosso município, e antes deixar uma cobrança para a Prefeitura Municipal. Mães de alunos estão entrando em contato conosco, falando que até hoje os uniformes escolares ainda não estão sendo disponibilizados para as nossas crianças. E aqui eu cito a escola Maria Verônica e a Fidêncio Bogo. Então eu venho fazer essa solicitação perante aos vereadores para que esses uniformes sejam entregues a essa população infantil para que o ano letivo de fato comece da forma adequada. E o que nós estamos vivendo hoje, como o nosso vereador Tiago Borges falou, é uma epidemia silenciosa de saúde mental. Nós temos aqui vereadores com a idade mais avançada, como nosso querido presidente, vereador Marilon Barbosa, que às vezes não vão entender o que eu venho citar aqui. Presidente, nos prontos socorros do Brasil, existem pessoas indo buscar atendimento para uma entidade chamada Baby Reborn. Quem é mãe conhece o que é o Baby Reborn. São bonequinhos que imitam bebês extremamente parecidos com o da vida real. Então já é relatos de colegas médicos que essas pessoas estão procurando o pronto-socorro, pedindo que essas Baby Reborns estão com febre, pedindo atendimento. Isso não é novidade, presidente. Nós tivemos há um tempo atrás pessoas no TikTok que se chamavam Sterians. São pessoas que se fingem de animaizinhos e ficam andando na rua, sendo puxado, né, por uma coleirinha, imitando os animais. Nós tínhamos também a moda durante um tempo do NPC. O NPC, para quem não é gamer, é aquele personagem no videogame que responde tudo automaticamente quando você pergunta. Então, essas pessoas que eram NPCs na internet ficavam lá parado, imóvel, e quando uma pessoa do YouTube falava, eles se movimentavam. E essa questão só leva em consideração tanto que é importante a abordagem da nossa saúde mental. Nesses tempos de redes sociais, as expectativas são muito grandes e as frustrações maiores ainda. E as demandas que eu venho trazer para vocês é em relação à saúde mental do nosso município. Palmas hoje contém um CAPS AD, um CAPS infantil que, graças a uma ação da promotora Araína, e aqui eu já deixo o agradecimento a essa promotora que tão bem faz para a saúde tocantinense, foi implantado o CAPS I, que é o CAPS infantil, e nós também temos um CAPS 2. O CAPS, para vocês terem ideia, o CAPS 1 atende uma população de 15 mil a 70 mil habitantes. CAPS 1. Palmas contém um CAPS 2, populações acima de 70 mil. O meu requerimento que eu faço hoje, espero a aprovação dos meus queridos vereadores, é para ampliação do CAPS 2 para CAPS 3, que aí contempla uma população acima de 2 mil habitantes e sem contar que tem um atendimento noturno, desafogando assim a nossa rede de saúde municipal.
Outra questão que eu abordo também é a contratação urgente de profissionais para o CAPS-I. A vereadora Yolanda já citou anteriormente a questão dos nossos autistas do município, sem a capacidade de ter o seu laudo diagnóstico. Por quê? Porque qualquer pediatra da rede municipal de Palmas, quando vai fazer um laudo ao fonoaudiólogo, ao terapeuta ocupacional, a prefeitura não regula essa criança para esses profissionais. Por quê? Esse pedido tem que sair da saúde mental. Mas como a gente vai tirar esse pedido da saúde mental se o nosso CAPS-I não tem equipe multiprofissional suficiente para dar conta dessa demanda? Então, esse pedido é em nome das nossas mães atípicas e também das nossas crianças autistas do município. Contratação imediata de multiprofissionais no nosso CAPS-I. Outro requerimento que eu faço aqui hoje é também sobre a contratação de médicos no CAPS-AD. Vocês não imaginam o transtorno que aquele adicto em droga, álcool, causa na saúde pública. Eu fui plantonista da Sala Vermelha por 10 anos. Por inúmeras vezes, peguei pacientes adictos em cocaína, adictos em maconha, em álcool também. Esses pacientes, eles fecham o setor da emergência porque a demanda que eles geram é muito grande. Então, eu peço mais uma vez a contratação de mais um médico psiquiatra para o CAPS-AD. Todas essas pautas foram discutidas com a equipe de médicos da prefeitura do município. Doutora Verônica me subsidiou nessas informações e doutor Railson. Então, hoje, os nossos requerimentos são em relação à saúde mental. E já pensando além, eu peço também em um requerimento o matriciamento de saúde mental nas unidades básicas. O que é o matriciamento? É que as unidades básicas tenham uma interlocução com a rede de psiquiatras do município, para que aquele paciente com problema de transtorno de saúde psicoemocional já seja atendida em cada UBS, por aquele profissional médico da saúde da família, capacitado, matriciado com os psiquiatras do município. É mais um requerimento que eu faço nessa situação. E, por último, falando muito em saúde mental, para que, em breve, essas questões como o jogo do tigrinho, que nada mais é do que um vício exagerado em dopamina. Quem gosta de jogos, quem gosta de redes sociais, mal sabe que está viciado em dopamina. Quando você joga o jogo do tigrinho, você fica naquela expectativa louca de uma hora você acertar. Na hora que você acerta, é um descarrego de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. E aquilo gera um ciclo vicioso que é muito difícil. Por que é tão difícil hoje em dia nós nos deitarmos à noite e ler um bom livro? Porque estamos totalmente viciados na pequena dopamina que passar e rolar a tela do celular nos causa. Então, essa pandemia silenciosa de saúde mental é algo que nós aqui em Palmas temos que intermediar por meio desses requerimentos. Então, é de extrema importância o cuidado com a nossa saúde mental, porque uma Palmas saudável tem que cursar com a Palmas com a saúde mental saudável. Eu peço o apoio de cada um aqui presente para que endosse esses requerimentos e, no mais breve possível, nós contemplemos a nossa população com melhores condições de saúde mental. Muito obrigado. Concedo a palavra à vereadora Carina do Café, pelo prazo regimental de 10 minutos. Bom dia a todos e a todas. Muito rápido, eu vim aqui parabenizar o sucesso da nossa Agrotins. Em negócios foi 2 milhões e 70 milhões. 2 milhões e 70 milhões em negócio. Mais de 190 mil visitantes, mais de 1.200 expositores. Eu quero parabenizar o nosso governador Wanderlei Barbosa por apoiar, por acreditar, por asfaltar aquele parque que ficou, esse ano, foi show, um sucesso, sem poeira. E parabenizar, claro, o meu esposo Jaime Café, que se dedicou muito, é algo que ele ama, é algo que ele faz com muita maestria. E agradecer todos os meus colegas vereadores
por participar, por apoiar, por levar, presidente Marilon Barbosa, a Câmara de Vereadores para Agrotins. A aceitação foi muito grande, todo mundo elogiou, e isso é mérito nosso da Câmara, porque a Câmara trabalha em parceria com os governos. A Câmara precisa entender que a gente tem que estar perto da população, e os meus nobres pares, cada um de vocês se dedicam muito para mostrar por que veio, por que está aqui, para representar a população. Quero também parabenizar o nosso prefeito Eduardo Siqueira Campos pelo lançamento da obra de infraestrutura na região do Água Fria, da região norte. Como o vereador Walter Viana falou, a Câmara ela entende que, em parceria com o prefeito, trabalhando junto com o executivo, vai estar beneficiando a população, que, como eu sempre falo, é quem paga o nosso salário. E o prefeito tem todo o meu apoio em tudo que for para levar benefício para o povo. Foi para isso que nós fomos eleitos, é para isso que nós estamos sendo pagos. E eu quero parabenizar cada um de vocês também, por entender dessa forma, por estar junto conosco, tanto com o governo do Estado, como com a Prefeitura, porque levando benefício para a população de Palmas. Tá? Muito obrigada a cada um de vocês e parabenizo tanto o governador Wanderlei Barbosa como o nosso prefeito Eduardo Siqueira Campos, que está trabalhando em parceria. A gente vê eles dois muito juntos em todas as ações, e só assim que é sucesso. Tá? Muito obrigada, que Deus abençoe, é muito rápido que eu tenho que falar. E amanhã estou viajando, retorno dia 30. Obrigada. Concedo a palavra à vereadora Yolanda Castro pelo prazo regimental de 10 minutos. Recebeu o quê? Mas já mandei a foto. Um excelente dia a cada um dos presentes aqui. E a professora Yolanda Castro vem hoje com a energia da comemoração, da festividade, do reconhecimento por grandes feitos que têm acontecido no nosso município, tanto do ponto de vista estadual, com reflexos no município, quanto do ponto de vista municipal, quando a gente vê um trabalho pelo nosso prefeito Eduardo Siqueira Campos de ponta a ponta no nosso município, seja rural ou urbano, né? E a gente está vindo aí de uma festividade fresquinha, aniversário de Palmas, né? É o dia que a gente olha, roda ali nas redes sociais, recebe muita dopamina, e essa dopamina rica em quê? Na grata satisfação de estarmos numa capital que por muitos anos ainda vai ser a caçula das capitais, mas que é conhecida como a cidade das oportunidades, que é reconhecida pelo povo aguerrido que acreditou nesse rincão e transformou e transforma cada dia mais esta cidade no melhor lugar para se viver. E aqui eu quero ilustrar, como esse parabéns, alguns fatos que têm acontecido. Todos nós somos aqui testemunho do Palmas Bem Cuidada, que é um projeto do nosso prefeito, Eduardo Siqueira Campos, subsidiado por nós, vereadores, executado pelos secretários, né? Paulo César, da Infra, e pelo secretário da Zeladoria, nosso secretário Marcílio. Primeiro momento, eles foram para a região sul, e nós testemunhamos bem recentemente a chegada desta ação na região norte. Valendo lembrar, a diferença entre sul e norte, vereador Dr. Vinícius, é uma questão talvez didática, mas o que nós estamos aqui como representantes, e o nosso prefeito como nosso gestor, é de Palmas, seja norte, sul, leste, oeste, centro, rural e urbano. Então a gente fala do ponto de vista didático, e chegou ao povo da região norte, o Palmas Bem Cuidado, o setor Lago Norte já está recebendo essas benesses, Santo Amaro, entre tantos outros, e selando isso de uma forma muito construtiva, nós tivemos aqui na região
dos condomínios, como foi falado aqui, região do Água Fria, Água Boa, Sonho Meu, e tantos outros setores, né, fumaça, que a gente poderia passar momentos aqui falando sobre eles. A duplicação do acesso. Tinha um acesso? Tinha, mas o acesso desumano, sem segurança, e o nosso povo clamando. E, como um ato de grande nobreza, no início do mandato, menos de 6 meses do mandato, o nosso prefeito Eduardo Siqueira Campos já levou para aquela região, renovou a esperança do povo daquela região e já foi assinada a ordem de serviço para a execução dos trabalhos de duplicação, inclusive da construção de uma ponte para aquele povo. Isso é motivo de, gente, de comemorar, porque é obrigação nossa, mas uma obrigação que de muitos anos não tinha sido feita. E agora, prontamente, toda a equipe do Executivo, juntamente com a força nossa aqui, os vereadores, ela está acontecendo. Lembrando que a professora Yolanda tem requerimentos para lá, para aquela duplicação, para praças na região norte, duplicação de avenidas, como nós fizemos ali, solicitamos a duplicação para melhorar a fluidez do trânsito, a segurança da LO 12 e da LO 14. E também da NS 5, que é aquela avenida que liga a região das Arnos ao Capim Dourado. Você caminha quando você pensa que não, você cai no mato, e ela é estreita, ela é pequena. Então, com a sensibilidade dos nossos gestores e o poder de gestão com eficiência e eficácia, eu sei que nosso prefeito e toda a sua equipe vai acolher, e a região norte ficará muito agradecida por estar sentindo a força da representatividade sendo executada naquela região. Agora, falar de 2 projetos que a professora Yolanda Castro apresentou hoje, inclusive um já está em pauta desde a gestão passada, que é o Palmas Viver Bem. Eu costumo dizer que todos nós, aliás, vou falar uma frase da minha mãe: quem não quiser ficar velho, morra cedo. Não é o propósito nosso, né? A gente quer alcançar essa longevidade que Deus e a ciência estão permitindo para a gente. Mais uma vez, e aqui eu chamo cada um de vocês, convido cada um de vocês para que sejamos juntos, estou apresentando o projeto Palmas Viver Bem, que é uma sugestão, que é uma autorização, que é um encaminhamento para que o Executivo construa um condomínio horizontal para os nossos idosos, tirando aquele conceito de abrigo, que aquilo ali não é a proposta, não é o propósito. São casas, é como se fosse uma vila, inclusive está bem especificado no projeto, para que cada idoso, que mesmo nessa idade ainda não teve condições de ter o seu espacinho de morar, tem aquela casa, mas não é somente um condomínio, ele tem que ter o suporte social, ele tem que ter o suporte em saúde, porque todos nós sabemos que as doenças crônicas, elas assolam, nós somos tipo um automóvel, né? Com o tempo ele vai tendo desgaste do tempo. Agora, nós não podemos favorecer ou não limitar o avanço disso aí. A sociabilização, ela reduz a cronicidade dessas doenças, melhora a qualidade de vida desses idosos. Então, esse projeto está sendo apresentado aqui na nossa Casa de Leis, provavelmente deva chegar na nossa CCJ, com o nosso presidente ali pronto, sempre pronto, e que a gente possa tramitar, sendo aprovado, sancionado e executado mais essa bênção para o povo de Palmas. Lembrando que a população do mundo, população do Brasil, a população de Tocantins e a população, logicamente, de Palmas, tem aumentado significativamente tem aumentado a população idosa, por vários motivos, entre eles a longevidade e também a fertilidade. Hoje o povo, como diz a história, o povo não quer mais parir, né? Então, tem acontecido isso. Um segundo projeto também apresentado por nós, ele foi solicitado por várias mães, pais e responsáveis atípicos, que a gente fala muito assim, mãe atípica. Só que a gente não tem que colocar só mãe atípica para não naturalizar e parecer que é só a mãe que é atípica. Mãe atípico, pai atípico, família atípica, todo mundo, porque é um contexto, é um sistema. Mas esse projeto de lei, ele preconiza o quê? Para que as pessoas responsáveis, ou seja, os pais, mães, familiares, tutores de pessoas com autismo e demais neurodivergências,
eles possam trabalhar, efetivos do nosso município, eles possam trabalhar de forma remota. Claro, quando tiver condições para isso. Parece simples, doutor Vinícius, mas quando a criança com autismo é acolhida pela pessoa que normalmente é a mãe, que ela mais confia, o pai que ela mais confia, quando ela retorna da escola, ela tem uma sensação de calmaria. E os pais ou mães, estando em casa, trabalhando de forma remota, no momento da chegada do filho, ele tem como fazer esse acolhimento. E a pandemia mostrou que, se bem estruturado, o trabalho de forma remota, ele é tão ou mais eficaz. Claro, não é para todo tipo de profissão. Tem profissões que tem que ser presencial. Mas, do ponto de vista administrativo que possa fazer isso, esse projeto prevê que seja aprovado, verificadas as condições do trabalho remoto para estes responsáveis por crianças atípicas e demais neurodivergências. Conto com o apoio de vocês também. E nessa casa já tramita um projeto, já está em andamento, não recordo a comissão, só mais um minuto. Não, já tem ali, né? De que, para que os autistas que são empregados, servidores do município, também tenha a redução da jornada. Porque nós temos a redução da jornada para os pais e mães, mas não tem para os servidores em condição de neurodivergência. Já tramita aí, nós precisamos disso. Só um minutinho, colega. Só um minuto. Tá para lá, né? Tá. Então, além desse daí, o tempo aqui parece longo, mas passa rápido. Daí eu queria ilustrar aqui com vocês duas situações que aconteceram nesses últimos dias, que eu falo que são avanços, né? Nós temos aí dois políticos que têm sido fortes aliados do prefeito Eduardo Siqueira Campos e fortes aliados automaticamente de Palmas, né? Que é onde nós estamos com a representatividade política. E eu quero trazer que, em ação nos bairros, foi muito solicitado à professora Yolanda Castro uma unidade básica de saúde nos Jardins Vitórias 1 e 2, uma unidade para atendê-los, porque eles estão sendo atendidos no Bela Vista. Sobrecarrega o Bela Vista e eles lá ficam sem o atendimento devido. Diante disso daí, a gente vem na luta, vem conversando, levei ao prefeito Eduardo Siqueira Campos, ele prontamente acolheu esse pedido e fez as tratativas de forma que a nossa senadora, Dorinha, está fazendo o resgate de uma emenda parlamentar para que seja executada a unidade básica de saúde no Jardim Vitória 1 e Jardim Vitória 2. Então, a gente percebe claramente, o prefeito, com todo esse lado de gestor, de humano, de sensível às causas nobres da nossa sociedade, juntamente com a Câmara de Vereadores, neste caso a professora Yolanda Castro, e a professora Dorinha como senadora, quando todos nós trabalhamos juntos, o processo acontece e o beneficiado a beneficiada é a nossa comunidade. Então, eu quero deixar ilustrado isso aqui. E, para finalizar, um fato que eu acho de grande valia. A gente luta muito por várias causas e temos que lutar por todas, nós não somos representantes só de uma. E, em visita a uma região, foi solicitada uma praça temática, porque é uma região que tem muitas crianças, adolescentes com autismo e demais neurodivergências, e lá não tem um espaço para eles. Então, que tal uma praça temática, sensorial, para acolher a comunidade e, automaticamente, enfatizar a participação destas pessoas? E, mais uma vez, o prefeito Eduardo Siqueira Campos acolheu o nosso pedido, nós fizemos o encaminhamento, ele acolheu o nosso pedido e, através de uma emenda do nosso deputado Vicente Júnior, grande parceiro e amigo de Palmas, meu conterrâneo, e encaminhado à Secretaria de Zeladoria, o secretário Marcílio prontamente atendeu, e nós já estamos encaminhando também essa praça sensorial para a região do Santa Bárbara, de frente, o CEMEI, na rua Taquari. Isso não é motivo de comemorar? Claro, são inúmeros motivos de comemorar. Então, eu quero agradecer a vocês, porque todos nós juntos fazemos acontecer, e eu repito uma frase que eu gosto muito dela, presidente Marilon. Eu, professora Yolanda Castro, só sou porque nós somos. Então, nós juntos fazemos a diferença. Um grande abraço e que Deus abençoe.
Conceda a palavra à vereadora Delma Freitas, pelo prazo regimental de 10 minutos. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, Palmas. Essa semana eu tive a grata satisfação de receber a família Nakamura na minha chácara. Fui pega de surpresa e eles foram lá almoçar comigo. E falou da importância da pesca esportiva aqui no município de Palmas, devido ao nosso lago. Eu quero parabenizar a secretária Ana Paula, né, o governo do estado, o prefeito, por ter trago essa família. Eles vieram ministrar um curso de arremessos para pesca esportiva e tive a grata satisfação de recebê-los na minha chácara. E ele falou da importância da pesca esportiva em Palmas, onde eu já conversei com a senadora Dorinha, nós fizemos uma agenda, vamos à Codevasf para propor um convênio. A Codevasf faz esse estudo de repovoamento de peixe no lago. Nós temos aqui o tucunaré azul, e ele falou que a pesca predatória morrem as matrizes. Então, assim, não tem como repovoar o lago sem esse estudo. Nós entramos também com um requerimento aqui, hoje, onde eu peço a isenção de taxas para eventos religiosos de grande porte aqui em Palmas. A minha igreja já está, a Igreja de Cristo, já tem há 31 anos o evento que chama Liberação Profética. Sempre nós fazemos ali no Parque do Povo. Nós temos também o MADEP, Comadep, EMEP, e é cobrado muito alto a taxa. Então, nós estamos pedindo que seja cobrado somente 10%, porque esses eventos já fomentam a economia, os hotéis lotados, shoppings, alavanca a cidade, traz muito turistas para Palmas e abençoa a nossa cidade. Então, nós estamos entrando com esse projeto, pedindo a isenção da taxa dos locais públicos para eventos religiosos de grande porte. Outro projeto que nós estamos entrando aqui, doutor Vinícius, é para instituir o mês de maio, mês da solidariedade materna. Nós estamos no mês de maio, foi um mês festivo, vitrines aí, né, nos shops, nas lojas, comemorando o mês de maio. Algumas mães podem escolher o seu presente, mas também é um mês de muita solidariedade, porque esse ano eu homenageei uma mãe enlutada. Essas mães sofrem muito. Nós temos também as mães atípicas e também as mães inférteis, doutor Vinícius, que sofrem muito, que querem ter seus filhos, que fazem tratamento, mas que não conseguem, e a gente vê que sempre elas estão ali fazendo exames para conseguir engravidar. Então, um mês de solidariedade a essas mães, pedindo à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Ação Social, que faça palestras, um cuidado mais acolhedor e humano para essas mães nesse mês de maio. Outro projeto que nós entramos também foi da acessibilidade, solicitando rampas de acessibilidade em locais públicos, palcos, púlpitos e auditórios na cidade de Palmas. Inclusive, presidente, eu gostaria muito que o senhor fizesse um estudo de uma reforma para a gente adaptar uma rampa para a tribuna da Câmara de Palmas, né, que se vir alguém que tiver algum tipo de mobilidade, um cadeirante, ele não pode subir aqui na tribuna,
ou compor a mesa para a gente fazer esse estudo aqui na Câmara de Palmas. Eu estava no evento da Guarda Metropolitana e também percebi que no auditório lá do Parque do Povo, só escadas, não tem rampa para o auditório, nas igrejas, nos púlpitos também, para a gente fazer essa adaptação, solicitar que no município de Palmas, nas igrejas e aonde já tem, para fazer essa adaptação de rampas de acessibilidade para as pessoas que têm mobilidade reduzida. São esses os nossos projetos. Bom dia a todos. Uma parte, não, vereadora. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pelos requerimentos. A gente vê que todas as vezes que Vossa Excelência apresenta um requerimento, apresenta requerimentos feitos, pensados com amor, né? A gente leu aqui no livro de Coríntios, tem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Então, parabéns pelos seus requerimentos, no que diz a questão da isenção de taxas para eventos religiosos, que movimenta a economia da nossa capital de uma maneira substancial, né? Até porque nós somos uma capital voltada muito para a questão religiosa, para a questão cristã, e a questão do repovoamento dos peixes também é desse tipo de turismo de pesca esportiva e não predatória, turismo de pesca esportiva, que nós temos que pensar em investir na nossa capital. Então, parabéns por esse requerimento. Eu sou um pescador esportivo, gosto muito dessa prática e, de fato, é uma necessidade que o nosso lago tem devido ao grande número de pesca predatória que tem ocorrido nesses últimos anos, e nós precisamos repor isso, a questão das águas, né, dos peixes, dos alevinos, sobretudo do tucunaré azul. Então, parabéns pelo seu requerimento. Obrigada. Que Deus te abençoe e que a senhora continue assim. Muito obrigado. Presidente, só mais uma questão aqui. Nós tivemos uma reunião na Agrotins com o prefeito e a senadora, onde nós solicitamos para que Palmas reduza o módulo rural da fração mínima de Palmas. Hoje, Palmas, para você escriturar o seu pequeno imóvel, é 4 hectares, e nós estamos solicitando que seja reduzido para 2 hectares, porque senão você tem uma pequena propriedade, você tem que fazer a junção do lote ao lado para conseguir escriturar, né, o seu imóvel. O prefeito precisa fazer uma solicitação ao INCRA, mas que esses pequenos chacareiros vão ter oportunidade de ter a escritura do seu próprio imóvel, fazer algum financiamento, dando o seu imóvel rural em garantia para Palmas. Muito obrigada. Isso aí é bom, viu? Tem que reduzir mesmo. Passamos à deliberação da ordem do dia. Tem a palavra para o secretário para a leitura das matérias constantes na ordem do dia. Solicita a anuência do plenário para incluir na ordem do dia dessa sessão o requerimento de número 2342/2025, de autoria dos vereadores e subscritores, criando a Frente Parlamentar Cristã. Senhor presidente, trata-se do requerimento de número 2342/2025, de autoria dos vereadores subscritores, Balaio, Jean Carlos, Walter Viana, Marilon Barbosa, Tiago Borges, Alex Mascarena, Carina Café, Joatan de Jesus, Juarez Igual, Delma Freitas, Dr. Vinícius Pires, que cria a Frente Parlamentar Cristã. Em discussão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, matérias em turno de discussão e votação. Requerimento de autoria do vereador Alex Mascarenhas, 1971, 1972, 1973, 1974, 2143 de 2025. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento.
Requerimento de autoria do vereador Balaio requer a Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, 2182/2025. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Delma Freitas, 1623/2025, 1624/2025, 1625, 1626 e 1627. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Em votação, vereadores que favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimento do excelentíssimo vereador Jean Carlos, número 1303, 1304, 1305, 1306 e 1307. Discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimentos de autoria do vereador Folha, 2055, 2057, 2126 e 2127 de 2025. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimentos de autoria do excelentíssimo vereador Joatan de Jesus, 1448, 1449, 1518, 1519 e 1520 de 2025. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do excelentíssimo senhor vereador Josmundo Villanova, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064 de 2025. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimento do excelentíssimo vereador Juarez Rigol, 1948, 1949, 1950, 1951 e 1952 de 2025. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Em discussão, o vereador Yolanda Castro. Gostaria de solicitar ao nosso vereador Juarez Rigol para a subscrição do requerimento 1948. Autorizado. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimentos da autoria da vereadora Carina Café, 1890, 1893, 1895, 1898 e 1896 de 2025. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimentos de autoria do vereador Léo da Saúde, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425 de 2025. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Márcio Reis, 1220, 1222, 1223, 1224, 1225 de 2025. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Em discussão, o vereador Yolanda Castro. Eu gostaria de solicitar ao vereador Márcio Reis, não está. Mas a subscrição do requerimento 1223. Ele não está presente na sessão. Em votação, os vereadores... Vereador Jean Carlos, discussão. Eu gostaria de subscrever no requerimento 1222 de Márcio Reis, vereador Márcio Reis. O vereador Márcio não está presente na sessão. Portanto, não tem como autorizar a subscrição. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas, os vereadores, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Marco Júnior, 1571, 1572, 1700, 1701, 1702 de 2025. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Em discussão, o vereador Yolanda Castro. Gostaria de solicitar ao vereador Marco Júnior. Ele está na sala? Marco Júnior. O vereador Marco Júnior, a subscrição do requerimento 1571, e fazendo só mais uma menção, que eu acho que, além destas melhorias, seriam pensar em transformar, se for de acordo com o que a comunidade de lá, os feirantes pensam, lá em um mercado central. Autorizado. Discussão, vereador Jean Carlos. Gostaria de subscrever em todos o de Marco Júnior. Autorizado. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado.
Requerimentos de autoria do vereador Marilon Barbosa, 330, 333, 671, 667 e 669 de 2025. Em discussão as matérias que acabam de ser lidas. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos de autoria da excelentíssima vereadora Mary Katz da causa animal, 1548, 1550, 1244, 1245 e 1246 de 2025. Em discussão as matérias que acabam de ser lidas. Em votação. Em discussão, vereadora Yolanda Castro. Gostaria de solicitar à vereadora Mary Katz da Casa Animal a subscrição do requerimento 1548. Aprovado. Em discussão, vereador Alex Mascarenhas. Eu gostaria de solicitar à vereadora Mary Katz a subscrição do requerimento 1548 e 1246. Aprovado. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Uma questão de ordem, presidente. Só queria reiterar o pedido da solicitação que eu fiz à presidência de disponibilizar no nosso telão os requerimentos que são lidos em tribuna, pois a população do nosso município e a tribuna vem solicitar que acompanhem também nominalmente quais são os requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Nonatão da Quato, 2140 de 2025. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Discussão, vereadora Yolanda Castro. Gostaria de solicitar ao vereador Nonatão da Quato a subscrição do requerimento 2140. Autorizado. Em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do excelentíssimo vereador Pastor Manuel Bonfim, 2200 de 2025. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Vereadora Yolanda Castro. Eu gostaria de solicitar ao vereador Pastor Manuel Bonfim a subscrição do seu requerimento. Ele não está presente, vereador. Não está em sala, mas ainda mesmo ele não estando presente, sem a subscrição, eu mais uma vez gostaria de frisar aqui a importância de termos na frente dos nossos CMEs, das nossas escolas municipais, a faixa elevada com sinalizador e temporizador. Por quê? Porque todas são regiões de amplo fluxo de pessoas, carros e motos, e nós estamos enfrentando muitos desafios, principalmente para a travessia das crianças, no momento do início e término das aulas. Obrigada. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da excelentíssima vereadora professora Yolanda Castro, 1329, 1330, 1490, 1491 e 1562 de 2025. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Vereador Balaio. Eu gostaria de prescrever esse requerimento 1330 da vereadora professora Yolanda Castro. Discussão, vereadora Yolanda. Autorizada a subscrição e em discussão gostaria de frisar mais uma vez aqui, todos os requerimentos, independente de qualquer que seja a área, são importantes, mas aqui nós trazemos o 1562, que é um estudo técnico de viabilidade de construção de uma creche no Taquarussu Grande. Taquarussu Grande hoje é como uma cidade, apesar de ser numa visão rural, tem muitas chácaras, mas tem muitas mães e políticas públicas para a mulher. Políticas públicas de empreendedorismo perpassa pela possibilidade de ter um espaço de acolhimento das suas crianças para que elas vão para o mercado de trabalho, né, pais e mães. Então, esse requerimento para que seja feita uma creche no Taquarussu Grande. Em discussão, vereador Jean Carlos. Eu gostaria de solicitar à professora Yolanda Castro a subscrição no 1490 e também no 1491. Autorizado, vereador Jean Carlos. Gostaria de solicitar também a subscrição, vereadora professora Yolanda, no 1329, 1330, 1490 e o 1562. Autorizado a subscrição, vereador Tiago Borges. Presidente, em discussão, vereador Alex. Vereadora Yolanda Castro, a subscrição nos requerimentos 1490, 1491 e 1562. Autorizada a subscrição, vereador Alex Mascarenhas. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Rubens Uchoa, 1168, 1171, 1172,
1173 e 1174 de 2025. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Gostaria que os novos vereadores desligassem os microfones, por gentileza. Aí solicitando posteriormente. Muito obrigado. Requerimento de autoria da excelentíssima vereadora Tamires, do coletivo Somos, 1280, 1233, 1232, 1234 e 1334, perdão, 1335 de 2025. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do excelentíssimo vereador Tiago Borges, 2219, 2220, 2221, 2235 e 2233 de 2025. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Em discussão, vereadora Carina Café. Quero autorização, vereador Tiago Borges, para subscrever no 2235 e no 2233. Autorizado. Em discussão, vereadora Yolanda Castro. Vereador Tiago Borges, eu gostaria de subscrever os requerimentos 22 e 21, quando fala aqui da audiência pública para debater os impactos sociais e econômicos dos jogos de azar. E hoje, muito bem lembrado, o nosso vereador, Dr. Vinícius, explanou na tribuna sobre a relevância de trabalharmos, eu não sei se a gente pode falar do campo preventivo, porque a situação já está tão difícil, mas é uma realidade, os nossos jovens, e não é só os jovens não, os jovens, adultos, idosos, estão sendo devidamente impactados negativamente com essa questão, então essa audiência é de grande valia. E também gostaria de subscrever o requerimento 2235, que requer junto ao governo do Estado a criação de grupamentos policiais especializados no combate ao crime de áreas rurais do município de Palmas. Sabemos que nós, vereadores, alcançamos a nível municipal, mas a gente precisa movimentar para que alcance o nosso governo estadual, que é uma pessoa sensível a essas causas, é um homem rural também e sabe da relevância de ter esse grupamento no sistema de proteção. Muito obrigada. Todos autorizados. Discussão, vereador Juarez é igual. 22, 21 também. Autorizado. Discussão, vereadora Delma Freitas. Vereador, gostaria de subscrever o 21, 22, 21 e 22, 35. Autorizado. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimentos de autoria do excelentíssimo vereador Walter Viana, 2228, 2229, 2230, 2231 e 2232 de 2025. Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Em discussão, vereadora Carina Café. Gostaria de subscrever o requerimento de Walter Viana 2228, 2229, 2230 e 2232. Gostaria de subscrever, vereador Walter Viana, o 2232, o 2230, o 2231 e o 2228 também. Em discussão, o vereador Juarez Rigol. Discussão, o vereador Jean Carlos. Eu solicito ao vereador Walter Viana para subscrever em todos. Vereador Walter Viana, eu quero oportunamente ilustrar aqui o seu parabéns por trazer temas relevantes. Todos nós trazemos, mas você hoje fez assim, como diz, maciçamente sobre a agricultura familiar, valorizando, e é uma pauta que a gente trabalha conjuntamente, isso é muito importante. Então, eu gostaria de subscrever os requerimentos, todos os seus requerimentos, e vale dizer que nós precisamos fomentar, auxiliar, através de políticas públicas, a agricultura familiar, que eu costumo dizer, a agricultura, seja qual, de grande porte ou pequeno porte, ela é toda familiar, mas aqui num contexto específico, são os nossos produtores das imediações, valendo lembrar que às vezes até a alface comercializada no nosso município, muitas das vezes elas vêm de fora do nosso município. Nós temos terra, nós temos água e nós temos o principal, um povo que acredita na produção, que acredita no nosso estado e está disposto a produzir. Mas nós temos que ter feiras e demais fomentos para que essas pessoas tenham essa condição de produzir e levar até a nossa mesa. Muito obrigada. Em discussão, vereadora Mariquetes, da causa animal. Eu fiquei em dúvida, o requerimento 2233 do vereador Tiago Borges e o 2232 do vereador Walter Viana,
Eles são repetidos mesmo, que eu gostaria de subscrever. Eu acho que houve um erro aqui, eu vou solicitar a superintendência legislativa para que a gente possa verificar essas questões. É para eu subscrevo em qual? Solicito o apoio da superintendência legislativa. Esses dois aqui estão iguais, ó. Esses dois aqui estão iguais. É de quem? Ela quer subscrever. Tem 2, 22, 33. Tá. Qualquer coisa a gente pede uma questão de ordem. Tá. Em discussão? Em votação? Os vereadores favoráveis permanecem como estão? Aprovado. Já botei a discussão e a votação. Passamos para as comunicações parlamentares. Solicito à segunda secretária se há vereadores inscritos, o prazo de 5 minutos sem a parte. Você. Muito bem. Não há vereadores inscritos. Portanto, encerro a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a presente sessão.